Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 157, chamado Faze Isso e Viverás. Eu sou Alcides Júnior e vou ficar comandando esse estudo com vocês. Mas antes da gente começar a tecer as explicações necessárias ao nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do texto de Emmanuel e em seguida a gente fará os esclarecimentos necessários. Então vamos lá. Faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. É o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. E o Emmanuel vem nos narrar o seguinte: o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescentou, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, como a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientações do mensageiro divino quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Então, meus amigos, esse é o texto do Emmanuel, trazido lá da mensagem de Lucas, nós já falamos anteriormente, né? Faze isso e viverás. É um aconselhamento de Jesus àquele doutor da lei que estava ali interrogando Jesus, né? A gente vai ver que o Mateus e o Marcos também trazem a mesma mensagem, né? Em um ele se refere a um fariseu, no outro ele se refere ao escriba, aqui a um doutor da lei, mas o que importa? Os três trazem personagens diferentes, mas representa para a gente, nós aqui no mundo da atualidade. O que é que nós estamos buscando junto a Deus? O que é que nós desconhecemos ou fingimos desconhecer para a gente estar interrogando Deus? E como ele mesmo diz aqui logo no início, né? Ele diz que é uma pergunta, né? Essa resposta a interrogação já se achava com ele próprio. Porque lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, Kardec vem elucidar para a gente, né, através dos Espíritos que ali lhe respondem, que a lei divina está na nossa consciência. Nós sabemos, no fundo, o que devemos fazer, mas temos medo de buscar essa alternativa, porque pressupõe renúncias em alguns campos da vida material. Pressupõe erradicar alguns vícios da nossa natureza humana.
E aí é que mora o grande perigo, e aí é que mora o grande medo, porque nós não estamos prontos para fazer algumas transformações. A gente quer a vida plena, a gente quer buscar a felicidade. A gente já ouviu que Jesus disse que essa felicidade não é deste mundo, mas como renunciar às paixões do mundo em prol dessa felicidade prometida por Jesus. Quando se a gente for buscar o próprio Evangelho de Lucas, né, quando ele traz essa narrativa, né, Jesus pergunta para ele, o que é que está escrito na lei? Porque ele pergunta, né, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Né? Nós estamos fazendo as mesmas coisas todos os dias, nós ainda não aprendemos a amar ao próximo como Jesus nos ensinou. A gente, né, é um pouco egoísta, um pouco orgulhoso, um pouco invejoso, e outros vários vícios, né, que está ali no meio entre a nossa relação e o próximo, e por isso ainda não o amamos com toda a nossa contemplação. E ele diz, o que posso fazer para a vida eterna? E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? O que tu já sabes sobre essa herança, sobre esse reino dos céus? Basta a adoração a Deus, a Jesus, e pronto, estamos com acesso garantido ao reino dos céus? Ou precisa fazer alguma prática dos ensinamentos de Jesus? Essa é a grande questão. E quando Jesus pergunta, né, para ele diz, amarás o teu Senhor acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Né? Faz isso e viverás para sempre. E aí a gente se cala, porque exatamente chega no ponto onde a gente ainda não está totalmente com os sentimentos educados. Como que eu vou servir ao outro, né? Eu vou olhar para o outro antes de mim. O que eu preciso fazer para esse reino? Né? A gente vai ver numa outra passagem, quando ele fala do jovem mancebo, né? O jovem rico, né? Que vai perguntar ali também para o mestre o que ele vai fazer para herdar a vida eterna, né? E ele sabe o que precisa fazer. E a pergunta dele a Jesus é como se ele fosse receber aquela resposta e imediatamente ele fosse dar prosseguimento àquelas instruções. E Jesus, mais uma vez, vai dizer para ele, né? Se quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E ele vai dizer, não, eu já sei fazer tudo isso, né? Aquela orientação que ele deu ali no Lucas anteriormente. Né? O honrar ao pai e à mãe, não adulterar, não matar, não roubará. Ele diz que tudo isso ele já faz. Aí Jesus pega um pouquinho mais nas convicções dele, nas disponibilidades para a renúncia. E diz, vende tudo que tens e me segue. E é exatamente aí, eu vou abrir mão do que eu tenho para dar ao próximo, para ter essa vida eterna. E aí o que a gente faz? A gente esquece o recado e volta para o dia a dia. Se aquela pergunta dele estivesse revestida de sinceridade, eu quero hoje fazer a transformação, ele faria imediatamente. Vou abrir mão dos meus bens e vou seguir Jesus, porque esse era o meu propósito de vida e de conhecimento aqui com Jesus. Mas eles não fazem. A gente pouco está escutando de Jesus. Vamos buscar um outro evangelho que está lá no evangelho de Marcos, né? Quando Jesus fala do seu martírio. Jesus está ali falando para eles que o Filho do Homem será entregue, que o Filho do Homem sofrerá o martírio, né? E eles silenciam. Silenciam ali adiante de Jesus e não indagam nada. Mas olha o que eles vão questionar entre si sobre quem é o maioral, quem é o maior no mundo. Por que eles estão trazendo essa questão? Jesus estava falando para eles ali de um processo que vai levá-lo ao reino espiritual, ao reino de Deus, através do sofrimento. Mas como o sofrimento é algo que a gente não sabe trabalhar ainda, o que eles fazem? Né? Eles vão trabalhar, vão indagar entre si por quê? Que Jesus é aquele enviado de Deus, é aquele que é capaz de fazer todas aquelas curas, todos aqueles milagres, e passará por um processo desse. É como se eles se interrogassem quem é o maior. E Jesus, sabedor disso, vai e chama eles. E mostra para ele que aquele que não for rebaixado não será elevado. Mas o que eles precisavam ouvir e não ouviram? Os ensinamentos acerca do reino dos céus.
A gente ainda está muito na propositura de não ouvir Jesus, porque os seus ensinamentos, o seu evangelho já traz todos os ensinamentos necessários para uma boa condução de vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então eu preciso ouvir o que Jesus está falando. Mas na maioria das vezes nós estamos perguntando a Jesus. Os nossos petitórios são maiores do que os nossos aprendizados. E a gente está perguntando, está pedindo coisas para Deus que já está ali prevista no seu evangelho. Se nós tivéssemos o ouvido de ouvir, como diz Jesus, a gente já teria aprendido muito sobre tudo isso que ele está nos ensinando. A gente ganharia tempo, pouparia sofrimento, ou então já teria aprendido que é através da dor e do sofrimento que a gente vai conseguir chegar ao reino dos céus. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Jesus está convidando todos aqueles que estão nesse processo de dor a se consolar com ele. Está ali dentro da passagem do Consolador prometido. Nós já temos esse Consolador, que é a doutrina espírita. Todos os ensinamentos dela vêm para nós como um bálsamo. E quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, não é um convite à ociosidade. Ele não está pedindo para ficar ali quieto, simplesmente sofrer, sentir o sofrimento, para chegar ao reino dos céus. Ele está pedindo para que a gente, com ele, o fardo seja mais leve. Ele está pedindo para que a gente obedeça o seu jugo, que é suave. O jugo de Jesus é a observância das leis. E a gente não está observando as leis. Vejam aqui, a gente está com 3 passagens onde eles sabem exatamente o que devem fazer e não o fazem. Porque nós ainda não estamos processando a lei divina. É essa observância que vai nos fazer a felicidade. Então, por que eu estou indagando se eu já sei? O que eu espero que Jesus me diga na hora que eu peço: Senhor, me tire esta dor? Se ele já disse: vem comigo, que esse fardo se tornará leve comigo. Porque Jesus sabe exatamente que ele não está nos dando peso maior do que os nossos ombros. E nós reclamamos. Nós ainda não estamos conseguindo observar aqueles que estão ao nosso lado, com pesos, com dores maiores do que as nossas, estão caminhando. É necessário passar por esse processo. Já sabemos que o mundo é de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é recheado de dores e sofrimento, por conta da nossa falta de observância às leis. Causa das aflições, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo nos colocando. Por que nós sofremos? Estamos infringindo leis hoje, infringimos leis nas encarnações passadas, e enquanto nós não pagarmos o último ceitil, os céus e a terra não passarão para nós. Então, se a gente for buscar todos esses ensinamentos, se a gente parar para ouvir esses ensinamentos, que é o que a gente não faz, que é ouvir Jesus, a gente vai ficar se indagando sobre questões da vida material, da vida terrena. Assim como fizeram os evangelistas quando Jesus falou do seu martírio. Para eles, o mais interessante é ser o maior, porque tem condições para isso. E Jesus diz: não é esse o caminho. Quem não receber uma criancinha como eu recebo, não me receberá em sua vida. Não entrará no reino dos céus. Quem não tiver essa humildade, né? Quem não for desprovido de ambições como as criancinhas, né? Que é o que a gente está trazendo como sendo os princípios gerais voltados para as crianças, quem não tiver esse perfil não entrará no reino dos céus. É necessário a gente compreender por que eu não estou ouvindo o Evangelho de Jesus. Por que eu não estou parando para entender aquilo que eu ainda não consegui entender. Lá atrás, Jesus precisou usar das parábolas, tudo bem. Hoje, o Consolador prometido tira esse véu. Não há uma necessidade das parábolas para eu entender os quesitos trazidos por Jesus. Ele já tirou o véu. Hoje já sabemos por que sofremos. Hoje já sabemos de onde viemos, para onde vamos e qual a destinação da Terra. Sabemos tudo isso dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita. Porque ele vem trazer, ele vem esclarecer todas essas questões não esclarecidas por Jesus lá atrás. E ele vem nos trazer o Consolador prometido, vem nos dizer que a doutrina espírita, né, que o Consolador prometido veio para ensinar ou relembrar. Se ele vem para relembrar, é porque a gente já ouviu, ou a gente não teve o ouvido de ouvir naquela época.
estamos indagando esse processo novamente. Por isso que Jesus diz, faze isso e viverás. E olha que ele está dizendo isso para alguém em pleno vigor, alguém mais jovem. Mas não é dessa vida física que ele está falando. Ele está falando de uma vida espiritual. Aquela vida que vai nos dar a vida em abundância, como ele sempre falou, ali no Evangelho de João. Então, meus amigos, é isso que nós precisamos, né? Fazer isso, observar essa lei, para que a gente possa ter a vida em abundância. Faze isso e viverás. Então, meus amigos, essa foi a nossa contribuição para o estudo de hoje, né? No próximo programa, nós vamos estudar o capítulo 158, chamado O Batismo, aqui na Web Rádio TV. Muito obrigado.